Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês o nosso super carro que a gente comprou aqui em Portugal. E já eu digo quanto que a gente pagou por essa máquina, beleza? Vamos lá! Esse é um Hoover 25, ano 2004, ele tem 140 mil quilômetros rodados e ele é gasolina. Aqui em Portugal, a maioria dos carros eles são ou gasolina ou a diesel, mas esse carro é apenas gasolina. Nós conseguimos essa belezinha aqui ainda quando a gente estava no Brasil. Muito obrigado para o nosso amigo Jorge, que ele é um português, que entende bastante de carro e nos ajudou bastante a escolher esse carro. Ele nos orientou a vários modelos, mas esse aqui foi o mais custo-benefício de todos eles. E querendo ou não, comparado com o Brasil, o carro aqui é muito barato. Então, por exemplo, esse carro, já a gente vai dizer quanto que a gente pagou. Mas basicamente nós trocamos uma moto do Brasil por um carro. Então para tu ver como que vale a pena. Fica até o final do vídeo porque vai ter super dicas de como escolher os melhores carros para comprar aqui em Portugal. E também cuidados que você deve tomar antes de comprar o seu carro. Agora vamos conhecer ele um pouquinho por dentro. Esse é um carro que ele tem sensor de estacionamento. Mesmo sendo 2004, é um carro bem moderno. Tem vidros elétricos na frente e a manivela atrás, né? Então tem que fazer uma forcinha. Mas tirando isso, ele tem farol de neblina, ar-condicionado que é muito importante. Quem mora em Portugal sabe o quanto é importante um ar-condicionado quente e frio, porque no verão não dá para aguentar sem um ar-condicionado e também no inverno, sem aquele calorzinho, não tem como. A gente comprou ainda do Brasil, porque esse foi uma oportunidade muito boa, né? Esse carro que apareceu. Então, nosso amigo que entende mais de carro, ele falou que era muito bom e a gente não podia perder. E para chegar aqui já ter o carro, né? Então a gente fez a transferência, ele pagou e o carro ficou no stand. Então, quando a gente chegou, a gente só foi lá e passou pro nosso nome. O carro, ele tinha 136 mil quilômetros rodados, apesar de ser de 2004, é uma quilometragem baixa. E o principal, né, que não podia faltar é o ar-condicionado que ele tem. Então, a gente achou muito bom, sendo que ele tá bem inteiro, assim, por dentro, por fora. Então, a gente gostou bastante e foi isso. Daí, quando a gente chegou, a gente passou pro nosso nome. Então, a gente pagou o total de 2.200 euros nesse carro. Aqui na cotação, vai estar aqui embaixo. É um preço que ainda não é muito em conta mesmo, porque não é um carro, óbvio, de 500 euros, que existe. Mas esses carros, o grande problema é que eles estragam muito fáceis. Então, tem muito vídeo por aí falando para comprar carro muito barato, mas também tem que cuidar para que não seja bom, porque você compra o carro e para arrumar qualquer peça que estraga, às vezes é o valor do próprio carro. Então, assim, não vale a pena. Às vezes vale a pena você gastar um pouco a mais, às vezes comprar um carro de 1.000 e pouquinhos euros, 1.800, na faixa talvez de 2.000, que é um carro que você vê que está conservado, está inteiro, teve a manutenção em dia, não está todo descascado, que uma grande parte dos carros mais velhos aqui em Portugal é que a pintura deles basicamente tá toda queimada, o forro em cima, no capô. Então, querendo ou não, é um carro às vezes que tá muito feio. Então, às vezes tu paga um pouco a mais por um carro que tá muito bem conservado, que vai durar muito mais também. Para transferir para o nosso nome foi 65 euros e demorou uma média de uma semana para chegar o documento na nossa casa, que é o certificado de matrícula ali que tem os dados do carro e do proprietário. Aqui em Portugal também é obrigatório ter seguro, então você não pode andar na rua com o carro sem ter seguro. A gente teve que fazer o seguro, a gente fez na AGEAS, eu não sei se é assim que fala, mas foi 250 euros que a gente teve que pagar, e na primeira vez que você paga tem que ser o valor integral, então a gente não conseguiu parcelar, teve que ser o valor integral e vai durar um ano. Mas também nem tudo é flores, né? Desde que a gente comprou esse carro, a gente já estragou algumas coisinhas e também ele estragou. Vamos lá que eu vou contar mais um pouquinho. Um dos problemas que aconteceu com esse carro foi que simplesmente o porta-luvas estragou e agora não fecha. Vai ter que arrumar, não sei quantos euros vão ser isso, mas e também a gente tem que tomar muito cuidado com as oficinas, porque querendo ou não, nós ouvimos já relatos que algumas oficinas às vezes estragaram mais o carro do que consertaram, como também é no Brasil, então a gente tem que ver alguém de confiança, e essa pessoa de confiança, infelizmente, nesse momento, ela tá sem vaga. Parece que só vai abrir daqui umas 2 semanas. Esse carro, querendo ou não, como ele é mais antigo e ele tava um tempo parado, e agora que a gente pegou ele, a gente começou a andar bastante, utilizar basicamente todos os dias e fazer uns 30 km por dia pelo menos, querendo ou não, algumas coisas começaram a aparecer, como por exemplo, a gente descobriu que há algumas semanas eu fui fechar a porta, o que aconteceu? Simplesmente essa parte descolou. A gente precisa arranjar alguma cola, alguma coisa para começar a consertar.
É gambiarra, né? Gambiarra brasileira adora. E enfim. E a última coisa que aconteceu, que infelizmente foi algo que nos pegou desprevenido. Um certo dia, quando a gente estava chegando em casa, eu fui estacionar o carro e sem querer o carro travou. O carro travou tudo, o freio de mão, o volante, o freio, o acelerador. O carro travou, basicamente. E eu não consegui parar o carro. Aí o que aconteceu? Ele deu uma batida de leve, mas ele bateu e raspou no muro aqui perto de casa. Aí o que aconteceu? Infelizmente pegou um pouquinho do sensor de estacionamento e agora ele não funciona mais. Então, com 1 mês e meio utilizando o carro, o sensor de estacionamento não funciona. A gente não sabe o quanto que a gente vai gastar para arrumar aqui, tanto a questão da elétrica, se vai ter que mexer ou não. Enfim, a gente vai ter que descobrir ainda o quanto que esse negócio vai ser. Mas, pelo que a gente viu, não é muito barato. Vai ser mais ou menos a uns 200, 300 euros para arrumar. Antes que você esqueça, já deixa o teu like aqui embaixo, comentário, compartilha. Deixa a tua opinião, que carro você compraria aqui em Portugal? Sendo imigrante ou qual também é o seu carro dos sonhos? Qual carro você gostaria de comprar? A gente começou com esse, mas é claro que a gente não vai parar por aqui. A gente vai conseguir algo muito melhor futuramente. E agora super dicas de como comprar os carros mais baratos em Portugal. A primeira coisa que você vai ter que fazer é aonde procurar OLX e Marketplace. Nesses dois locais você vai conseguir encontrar os carros mais baratos pelos preços mais em contas, porque não está sendo vendido muitas vezes por concessionárias e sim por pessoas. Então não tem aquela taxa extra e tu consegue encontrar carros bons, baratos e que estão em um bom estado de conservação, tá? Indo direto nas revendedoras, estantes, você vai conseguir comprar geralmente carros mais novos, mas eles vão ser mais caros. Então, se você tem uma graninha extra e quer pagar mais, ok, vai direto. Mas você, imigrante, que tá vindo agora com pouco dinheiro, vai pelo LX e pelo Marketplace que vai dar bom. E uma dica bônus é grupo de Facebook. Geralmente sempre tem alguns carros em contas que só são postados nesses grupos. Então procura grupos de revenda de carro em Portugal que você vai encontrar só coisa boa também. Agora os cuidados que você precisa ter na hora de comprar o seu carro aqui em Portugal. Sendo ele seminovo ou até mesmo bem usadinho como esse aqui. Primeira coisa que você tem que se atentar é na quilometragem. Aqui em Portugal, os carros, querendo ou não, eles são mais rodados que no Brasil, mas também as estradas são bem melhores aqui. Então, não se preocupa tanto se você vê carros com 140, 150, 180, até 200 km rodados. Tá super bem, tá? Se ele tiver feito as manutenções em dia, se ele está em boa forma, ok. Uma outra coisa muito importante, você sendo imigrante, você não precisa comprar os carros mais baratos que tem. Às vezes você vê um por 100 euros a mais, às vezes a pintura pode estar bem melhor. Então você que está vindo agora, procure carros baratos, mas não o mais barato. Sempre tenha cuidado com isso. Tá? Às vezes o barato pode sair caro. Às vezes um pouco a mais você consegue algo muito melhor. Principalmente carros que têm ar-condicionado. É algo que você precisa procurar. Um carro que tem ar-condicionado, porque aqui em Portugal não dá para viver sem ar-condicionado. No verão é muito quente, então você precisa de um ar. E no inverno você precisa também para se esquentar e tanto para desembaçar os vidros, porque realmente é muito frio. Então o ar-condicionado é meio que o bem essencial, junto com uma boa quilometragem e também uma direção pelo menos hidráulica, que assim você já consegue dirigir à vontade, sem fazer muito esforço e não vai doer teu bracinho de frango, beleza? E por fim, não esquece, quando você for comprar um carro, sempre veja se ele tem algum defeito crônico ou não. Pesquisa um pouquinho antes. Ah, gostei desse, gostei daquele. Dá uma pesquisada no YouTube, na internet, com certeza vai ter algum assunto dele informando se o carro tem ou não algum defeito crônico, porque senão isso pode ser um grande problema para você no futuro. E sempre veja o motor, ver se ele tem vazamento ou não, no escape. Abre o capô, dá uma olhadinha, não entende nada, chama alguém que entende. Não tem problema tu não entender, eu também não entendo. Então chama alguém que sabe do que tá fazendo e tá te ajudando, porque pelo menos você vai se escapar de entrar numa furada, de comprar um carro baratinho, depois ele dá um problema e você depois se ferra. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já sabia dessas dicas, o que você mais gostou. E também deixa tópicos, assuntos para próximos vídeos que você tem interesse, que a gente pode estar trazendo aqui. Se você gostou, já curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!